Gravando. Estamos gravando. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Como vão? Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Começaram bem o dia? Como não, né? Afinal de contas, começando a aula comigo, assim, já cedinho, tem que ser muito bom, né? Vocês não acham? Eu acho, sim, pelo menos, que tem que ser muito. Ah, que legal, certo? Só o Gustavo tá aí me ouvindo? Mais ninguém? Tem mais ninguém aí? Ah, acho que sim, né? Ah, bom, a Fran se manifestou agora. Viu só? Dia, Giovana. Povo preguiçoso, né? Tem preguiça até de escrever bom dia. Tá louco. Então, primeiro, bom dia, Paty. Tudo bem? Ah, você já agora já percebeu. Ficou mudo, atualiza, né? Então, para a gente não ter nenhum problema. Vamos ver ali, Schaefer tá escrevendo. Vamos ver o que você está escrevendo. Daí a gente já resolve. Bem? Oiê, né, Ana Luísa? Oiê. Então vamos começar, né, gente? Porque senão a gente. Nossa, peraí, que agora eu fiz uma nhaca aqui no meu notebook. Espera só um pouquinho, deixa eu ajeitar ele aqui. Cara, fiz a maior confusão. Doideira, diminuir tudo aqui. Ó, prof vai sair um pouquinho, já entro de novo, tá bom? Vou sair do Note, mas não saio do celular, tá? Só um pouquinho. Cheguei. Ok? Ok? Ok agora, né? Beleza? Todo mundo aí. Isso. Ele tá dando queda, tá bom? Então, quando acontecer de novo, eu vou estar saindo e entrando. Então, se acalme, beleza? Que daí eu fico no celular aparecendo, mas não é o meu note que faz a transmissão.
Oi, 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 oi. Então, assim, ó, gente, tá oscilando bastante, tá caindo, tá? Caiu, eu vou tentar voltar, né? Vocês ficam me enxergando no celular quando isso acontece? Ah, então, se vocês ficam me enxergando, mas vocês não me ouvem pelo celular daí? Tá. Se acontecer alguma coisa de cair e oscilar, ó, tipo, tá oscilando de novo, ele tá travando ali para mim o notebook. Eu vou tentar trabalhar só pelo celular, tá bom? E aí, se acontecer alguma coisa, vocês vão me avisando aí, ok? Tá. Hoje eu quero avisar vocês o seguinte. Primeiro aviso é de que eu perdi meu celular. Segunda-feira, não, quarta-feira, quando eu fui gravar aula lá na escola, tá? E agora? E agora? Foi? Tá me ouvindo? Ok, então vamos continuar. Então, acabou que eu perdi meu celular quarta-feira, tá? E acontece assim que eu perdi tudo, perdi contato, eu perdi. Se alguém mandou mensagem para mim de quarta-feira para cá, tá perdido, eu não consigo ver, enfim, né? Então, tenta. Se precisar falar comigo, eu tô com um celularzinho pequenininho, assim, de 8 GB, assim, até eu poder comprar outro, porque eu não tenho dinheiro para comprar celular, né? Então, tem que esperar uns diazinhos e até eu resolver isso, tá? Mas, de qualquer forma, se precisar falar comigo, manda de novo um contatozinho lá, que daí eu vou salvando de novo os contatos, tá bom? Porque foi perdido a maioria, quase que todos, né? Então, só para avisar, se vocês tentaram entrar em contato comigo. A gente hoje vai começar o segundo reinado, certo? Na verdade, nós temos que começar e meio que quase terminar o segundo reinado, porque ele é o assunto da prova. E a prova é na semana que vem, na quinta-feira. Não, na quinta-feira vocês fazem a prova. Então, hoje é a nossa última aula de conteúdo para que a gente possa trabalhar o conteúdo de prova. O que ficar na apostila é porque não vai cair na prova agora. Daí, na semana que vem, a gente termina a apostila e na semana seguinte, que é o comecinho de outubro lá, que termina o terceiro bimestre, a gente faz um apanhadão de todo o terceiro bimestre para não ficar nenhuma dúvida, para daí iniciar o quarto bimestre, certo? Então, tá tudo bem até aqui? Beleza. Então, segundo reinado, ele vai começar com o golpe da maioridade, né? Então, vocês vão lembrar lá que o Dom Pedro, ele era criança, tinha os regentes, tinha o Diogo Feijó não conseguiu conter as revoltas no período regencial, ele vai abdicar, vai subir como regente o Araújo Lima, que é conservador, né? E aí os liberais, eles se unem, os exaltados e os moderados, se unem, dão um golpe, chamado golpe da maioridade, e emancipam o Dom Pedro, né? E agora transformam ele em imperador, o Dom Pedro II. Eu queria que você fosse lá na sua página, deixa eu achar aqui agora. Que daí... lá na tua página... que começa, né? Então, direto na tua página 387. Isso, segundo reinado. Até onde eu for hoje, certo? Segundo reinado. Só que vamos apurar lá. Acharam a 387? Página 387? Ok. Lá na página 387 tem essa imagem aqui, ó. Né? O que essa imagem aqui ela está representando? Está representando a política do segundo reinado. Por quê? De um lado eu tenho liberais,
do outro lado eu tenho conservadores. E quem está no meio, representado ali, até com uma barba e uma carinha mais velha, é o Dom Pedro II. Para dizer o seguinte, que em todo o segundo reinado, todo ele mesmo, né, desde quando ele era jovenzinho até quando ele ficou velhinho, porque ele ficou quase 50 anos no governo, ele teve que contornar os interesses dos liberais e dos conservadores. Então, ele ficava equilibrando. Para isso, ele fazia uma política chamada política de conciliação. Cada tempo, ele colocava alguém no governo. Ora conservador, ora liberal. E assim ele ia tentando apaziguar, né, todos os problemas que tinha no segundo reinado. Mas, vá na tua página 385, essa aqui, ó, que tem essa imagem assim da noiva e do noivo aqui, ó, tá vendo? Essa aqui. Nessa imagem aqui, ele diz assim, nada de mexer na grande propriedade. Tá vendo que ele tá com uma faixa de conservador? Nada de mexer na grande propriedade. Daí, ó, o liberal, que é a noiva, nem no trabalho escravo, né? Então, assim, para mostrar que tanto liberais quanto conservadores, apesar deles se dizerem diferentes, eles queriam, sim, proteger os interesses da elite, né? Então, eles sempre iam estar lutando para proteger os interesses da elite, certo? Voltando um pouquinho, você viu que a gente foi lá na frente e está voltando, né? Você vai ter assim, ó, lá na 382, as forças políticas do segundo reinado, né? Então, aqui, nessas forças políticas do segundo reinado, é o que eu estou comentando com vocês agora, de que os políticos daquela época, liberais e conservadores, eles aparentavam querer coisas diferentes, mas eles sempre queriam a mesma coisa, proteger os interesses da elite, né? Então, nunca era pensando no povo, sempre pensando neles. Tô vendo que alguém está digitando, mas eu vou continuar até... Não, ela não estava defendendo os escravos. Veja bem, ó. Nem no trabalho, nada de mexer na propriedade, na grande propriedade, nem no trabalho escravo, ou seja, vamos manter a escravidão, né? Então, a gente precisa dos escravos para continuar que a gente tenha os nossos interesses, né? Então, é nem no trabalho escravo, tá bom? Por isso que ela fala ali. Daí, né, então, o governo do Dom Pedro II, ele, ainda assim, ele vai ter algumas revoluções, algumas revoltas que ele vai estar enfrentando dentro do território, né? Então, revoltas internas, que a gente chama. Ele traz lá do período regencial a revolta farroupilha, que só vai terminar no segundo reinado, quando Dom Pedro II, então, ele faz a anistia de todos os revoltosos. O que é anistia? Ele perdoa todos os revoltosos. Quem? O Dom Pedro II. O Dom Pedro II, ele vai fazer a anistia de todos os revoltosos. Porque a Revolução Farroupilha, ela começa no período regencial, mas ela atravessa até o segundo reinado. Porque ela dura 10 anos, né? Então, ela vai atravessar até o segundo reinado. E aí, quando ela atravessa para o segundo reinado, o Dom Pedro II, para, tipo assim, conter a revolta e acabar com aquilo, ele faz aquele acordo do Tratado do Ponche Verde, e ele vai agora fazer a anistia, que é dar o perdão aos revoltosos, que a gente viu na aula quando a gente falou sobre Revolução Farroupilha. E aí, uma das revoltas que vai acontecer é a revolta de 1842, que está lá na tua página 383. O que é essa revolta, né? Então, teve eleições lá para o parlamento, para o Dom Pedro lá, né, e tudo mais. Teve eleições. Quem ganha as eleições? Os liberais ganharam as eleições. Uhul, né? Liberais ganharam, aquela coisa toda. Só que, quando os liberais ganharam as eleições, acontece o seguinte: os conservadores foram se queixar para o Dom Pedro. E lembra que o Dom Pedro equilibrava de um lado, do outro, de um lado, do outro? Eles se queixaram para Dom Pedro dizendo que os liberais tinham fraudado as eleições, chamadas eleições do cacete. Quando isso acontece, o imperador, ele vai usar aquele poder moderador que ele tinha lá, lembra que ele podia mexer em tudo? E ele anula as eleições.
e chama, né, e faz novas eleições. Nessas novas eleições, quem ganha? Os conservadores. E aí, os liberais, que tinham ganho a primeira vez, ficaram revoltados, né? As revoltas liberais. E um dos carinha que ficaram revoltados era o Diogo Feijó. Lembra lá que o Diogo Feijó foi regente e ele era protetor do Dom Pedro? Agora ele está contra o Dom Pedro. Por quê? Porque ele, sendo liberal, tinham ganho as eleições e agora, por causa do poder moderador, eles perderam as eleições. E aí tem uma revolta e tudo mais, que é contida, obviamente, né, pelo Império, essa revolta, e o Barão de Caxias, o Barão de Caxias, aquele que a gente homenageia aqui no Brasil e tudo mais, ele é o que vai resolver essa situação a partir de agora. Veja que interessante, né? Ele que vai tentar conter essa situação. Vai digitando aí, Ana, enquanto eu vou falando, tá bom? Né? Para ver se... Eu sei que tá rápido, mas hoje tem que ser rápido, porque a gente tem que falar muita coisa. Mas por que estava contando a história em uma ordem diferente? Como assim, em uma ordem diferente? Não entendi isso. Por que eu comecei lá e estou vindo para cá? Para mostrar essa questão de que ele tinha que estar resolvendo por isso que eu fui lá naquela outra página. Ele tinha que estar resolvendo os conflitos entre os liberais e conservadores. Por isso que eu fui lá e estou voltando, tá bom? Então, aquela charge era para mostrar que ele tinha que estar equilibrando isso, tá? Então, a revolta liberal é um desses momentos que ele tem que equilibrar, porque a revolta começa por causa de eleições. Liberais ganham, conservadores reclamam, anula, conservadores ganham, reclamam, dá briga, tem que intervir. Por isso que a gente estava falando lá na frente, entendeu? Ok? Continuando, então. Vamos ver, a Camila está digitando, mas eu vou continuando. Eleições para parlamento, né? Então, eles tinham o parlamento, eles tinham aqueles homens que ajudavam a governar, eram os políticos da época, né? Que ajudavam o imperador a governar, tá? Então, por isso que tinham eleições, né? E a gente viu isso que tem eleições desde lá do Primeiro Império, que a gente viu lá na novela, que era o Licurgo, né? Então, sempre vai ter eleições mais fraudadas, né? Mas tem eleições. Portanto, era isso. A outra consequência, então, dessa revolta liberal lá de 1842, que foi contida, é a Revolução Praieira, que está lá na tua página 384. A Revolução Praieira, ela foi assim. Por que ela tem esse nome? Porque os liberais, eles se reuniam num Diário Novo, né, que era um jornal chamado Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. Né? Então, esse jornal era um jornal oposicionista, ele fazia oposição ao Dom Pedro II. E aí, lá nesse jornal, esses praieiros, eles transformaram todas aquelas reivindicações que eles estavam falando lá desde 1842 em um documento. Esse documento era chamado Documento de Manifesto ao Mundo. Isso, na novela tinha um jornal, só que era lá no Dom Pedro I, né? Agora a gente está no Dom Pedro II, mas é a mesma ideia de um jornal que faz oposição, um jornal que é anti-escravocrata, essas coisas assim, tá? Então, essa é a ideia mesmo. E aí, então, desculpa, minha gargantinha está enroscando hoje. Lá no Diário Novo, eles então escreveram um documento. Sabe essas coisas que a gente fica falando? O que eles fizeram? Eles escreveram, a partir de agora, no Manifesto ao Mundo. E ali eles disseram assim, que eles queriam sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Todo mundo podia votar. Gente, 1840, quem que vota? Só os ricos, o voto é censitário. E aí eles queriam que todo mundo votasse numa sociedade onde a maioria era pobre e negra e escrava. Então, mas eles estavam falando disso, né? Bem legal, porque já surgiu a ideia, né, de que todo mundo é igual. Mas lógico que isso não vai acontecer. Eles falam de liberdade de imprensa.
Nós estamos no século XXI e não tem liberdade de imprensa. Mas eles já falavam, e é bacana que eles colocaram nesse manifesto ao mundo. Colocaram também a ideia de que o comércio não deveria ser feito por portugueses, que o comércio deveria ser feito por brasileiros. É a questão de protecionismo na sua região, né? Por que o estrangeiro vai estar lucrando e a gente não? Né? Então, eles falavam disso também, sabe, nesse manifesto ao mundo. Que mais que eles falavam lá que eu queria falar com vocês? Na verdade, né, tipo assim, é um manifesto, é um documento, e eles iam escrevendo. O que aconteceu? O Império foi lá e, novamente, estou tentando voltar aqui o Google Branch no computador, mas ele fica falando assim, que ele está parado e que não vai, né? Então, é bem complicado, sabe? Mas tudo bem, né? Estamos aí. Eu tentando abrir enquanto estou falando pelo celular, mas vai ficando difícil umas horas, assim, que na verdade eu queria passar os slides também para vocês, mas depois a gente coloca lá. Revolução Praieira contida novamente. Bom, viramos a página. E aí a gente vai ter as desconfigurações políticas, e lá tem um parlamentarismo brasileiro, lá na 386. Show? Achou? Sim. Isso, eu já tive ideais, pelo menos lá na Revolução Praieira, né? Por isso que é legal, assim, da gente... E por isso que a gente discute eles bastante. E aí, legal aqui também, que quando o Dom Pedro, né, então, ele vai tentar resolver essas coisas e tudo mais, ele vai criar um cargo. Opa, voltou ali. Peraí, que agora eu tenho que ligar aqui para poder, tá? Estão ouvindo, né? Agora eu consigo pôr. Enquanto estou falando, ele vai tentar agora. Nossa, que chatinho essa coisa aqui, gente. Ai, ai. Ele vai dar microfonia. Tá bom? Agora? Tá. Qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Porque às vezes eu ligo, ele dá microfonia. Daí é um problemão, né? Mas enfim, né? A gente vai estar vendo ali, e agora o Dom Pedro II, ele vai ver assim, puxa, eu tenho que resolver isso, porque eles estão me chamando de autoritário, porque eu uso o poder moderador para fechar a eleição, para isso, para aquilo, para aquele outro, e ele cria um cargo chamado de presidente do Conselho dos Ministros. É como se fosse um primeiro-ministro, ele cria um parlamento, né? Ele está dizendo assim, eu não vou governar, quem vai governar é esse presidente do Conselho dos Ministros, é ele que vai governar, então, e ao governar, eu não vou mais tomar partido. Só que esse cara, presidente do Conselho dos Ministros, não era eleito, ele era indicado pelo imperador. E quando ele é indicado pelo imperador, é um disfarce para que o imperador continue mandando, né? Tanto que aqui daí no Brasil ele chama assim de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque não é o cara que deveria mandar que está mandando. Por trás dele, o imperador continua mandando. É um disfarce, né? Mas a gente teve esse momento no Brasil, conhecido como parlamentarismo às avessas. Ficou claro? Se liguem. Beleza. Cansa, né? É bem corrido. Se eu posso falar isso de novo? Isso, Camila. O imperador usou o carinha lá, né? Então, assim,
Como o povo estava dizendo que o imperador era autoritário, que ele mandava em tudo, que ele fazia e desfazia por causa do poder moderador, ele, que era cabeça, estrategista, ele pegou e disse assim, vou resolver isso. Criou um cargo, presidente do Conselho de Ministros. Quem que vai mandar no Brasil? Esse carinha, presidente do Conselho de Ministros. E eu, imperador, vou ser só imperador. Não vou mandar. Tipo lá na Inglaterra, parlamento mesmo. Aí, né, quando ele faz isso, né, a ideia é que quem mandaria era esse presidente, que ele ia ser eleito pelos seus pares, pelos políticos e tudo mais. Não! Quem indica é o próprio imperador. E o imperador vai indicar alguém que ele confie, alguém que ele possa dar a sua opinião. Então, quem manda realmente é o imperador. Porque, vamos imaginar que eu vou lá e indico alguém na sala para me representar. Né? Indiquei alguém na sala para me representar. Essa pessoa que está me representando, ela vai fazer alguma coisa que eu não goste? Ou ela vai fazer alguma coisa que eu não quero? Lógico que não, né? E aí eu vou lá e digo assim, eu queria tanto mudar de lugar o fulano e o ciclano. Essa pessoa vai fazer o quê? Mudar de lugar o ciclano e o beltrano, né? Por quê? Porque não quer me desagradar. Foi isso que o imperador fez. Ele colocou alguém para fazer de conta que era ele que mandava, mas quem mandava realmente era o imperador. Parlamentarismo às avessas, porque o parlamentarismo existia. Tinha o ministro lá, o presidente lá do ministro, mas quem mandava realmente era o imperador. Certo isso? Clareou para vocês? Né? O que a Camila falou é bem isso mesmo, o imperador usava essa pessoa. Ficou mais claro? Sim? Não? Talvez? Todavia, entretanto? Acho que sim. Tia, a forma de governo era monarquia parlamentar. Isso, era uma monarquia parlamentar. Isso, constitucional. Tinha a Constituição, mas a gente tinha um parlamento e tinha o imperador, que era uma monarquia. É bem isso aí mesmo. Né? Uma monarquia parlamentar constitucional. Né? Não é, esse termo não existe, mas para a gente clarear, é bem isso mesmo. Tinha o imperador, que era o monarca, tinha o carinha lá que representava o parlamento, e tinha a Constituição que eles tinham que obedecer. Show de bola, é isso aí. Muito bem, né? Quando você vira a página, você encontra ali a economia cafeeira, né? Tem até uma imagem do Portinari lá para você na tua página 388, né? E aí, a gente saiu lá daquele eixo, lembra que a gente falou lá na escola ainda, sobre o açúcar no Nordeste, daí tinha até o Maurício de Nassau, aquela coisa toda, que era nossa principal produção. Quando diminuiu a produção de açúcar, a gente foi para a mineração e tudo mais, né? Agora, sai o eixo do café, do açúcar lá em cima, no Nordeste, e desce para o Sudeste, no Vale do Paraíba, né, Rio de Janeiro, por ali, São Paulo, o café. Então, o café se torna a nossa principal produção a partir de agora, né? E quando se torna a nossa principal produção, ainda é com mão de obra escrava. Só que tem um grande problema, né, nessa situação. Lá em 1810, no governo do Dom João, daí se fala assim, mas eu não estava falando do Dom Pedro? Tava. Mas a gente, para falar do Dom Pedro agora, a gente tem que voltar lá no Dom João. Lá em 1810, o Dom João, ele assina um documento chamado Tratado de Comércio e Navegação. Lembra disso? Ele chegou, fez a abertura dos portos e assinou esse Tratado do Comércio e Navegação. Nesse Tratado de Comércio e Navegação, o Dom João já se comprometia de que o Brasil passaria a diminuir a mão de obra escrava. 1810, não dá para pensar num negócio desse, né? Mas ele já se compromete que vai diminuir a mão de obra escrava. Por quê? Porque a Inglaterra tinha feito a Revolução Industrial, então para a Inglaterra não era viável ter escravos. E aí ele se compromete.
Lógico que ele não cumpriu, né? É evidente que não cumpriram, eles continuaram com a mão de obra escrava. E aí a Inglaterra, né, vai pressionando, vai pressionando, vai pressionando. Lá em 1845, a Inglaterra faz uma lei chamada Lei de Bill Aberdeen, né? O que é essa Lei de Bill Aberdeen? Dizendo assim: eu, Inglaterra, sou rica e poderosa, mando em todos os mares e não quero mais que navios trafiquem escravos. E que caso eu, toda linda e poderosa Inglaterra, resolver e ver algum navio com escravos, vou apreender esse navio. Ou seja, ela proíbe o tráfico de escravos a partir de 1845, dizendo que se pegar alguém, vai apreender o navio, né? Então, o que ela faz, a Inglaterra? Ela dificulta o tráfico negreiro. Por quê? Porque para ela quer agora o liberalismo econômico, ela quer a liberdade de consumo, e escravo não compra, gente. Escravo não tem grana. Então, para eles, né, eles ingleses, a Inglaterra, né, precisava da abolição. Por isso que ela começa agora a exigir a escravidão, o fim da escravidão. E o Brasil, que devia até as calcinhas... Não, desculpa, gente, esqueço que está gravando esse troço aqui. O Brasil, que devia a vida, né, para a Inglaterra, tem que fazer alguma coisa para agradar. O Brasil tem que fazer alguma coisa. O que o Brasil faz? 1850, faz uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que é basicamente o mesmo texto da Bill Aberdeen, dizendo que está proibido o tráfico negreiro. Mas, cara, pensa, a mão de obra escrava precisa para o café. Mas eles fizeram uma lei que agora eles dizem que não tem mais tráfico. Como? É uma lei que a gente diz assim, uma lei para inglês ver. Ou seja, é uma lei que foi feita, mas não para ser cumprida. Tinha um montão de escravo no Brasil, né? A abolição só vai terminar em 1888, 30, quase 40 anos depois disso. Né? Então, para você ter essa noção de que o Brasil faz a lei, mas não tinha a intenção de cumprir. Olha, não é parecido com algumas leis que a gente faz agora, que a gente faz, tem a lei, mas que o povo não cumpre? Pois é, estamos lá, 1850, Lei Eusébio de Queiroz. Muito bem, agora, depois vai ter outras. Vai ter a lei do sexagenário, vai ter a lei do ventre livre, até chegar a Lei Áurea, né, lá da Princesa Isabel, que aboliu a escravidão, mas isso é assunto lá para frente. Nesse momento, a gente vai chegar na lei que proíbe, que é a lei para inglês ver, né? A gente fez a lei, né? Nós estamos agradando, nós estamos lá, puxando... Eu esqueço, não posso fazer essas coisas. Nós estamos lá, então, agradando a Inglaterra, né? A gente tá, sabe... Ai, que lindo, batendo palma, assim, igual a Foquinha. Inglaterra, Inglaterra, né? Portanto, o que acontece? Qual é o problema disso? Não é só não cumprir a lei. O problema disso é que o preço do escravo vai subir. Por que, professora, que o preço do escravo subiu? Subiu porque agora os traficantes ficaram com medinho de ir lá na África buscar os escravos, e daí, quando eles vão buscar os escravos, pode ser que a Inglaterra pega eles. Então, eu vou, mas o preço é bem mais alto, porque eu estou me arriscando. E aí o preço do escravo, ó, lá em cima. Ah, mas espera, você não pensou que tem escravo no Nordeste que trabalhava no açúcar? Eu posso trazer para trabalhar aqui mesmo. Peraí, que agora escreveram um textão, deixa eu ver ali. Parassem de traficar, não iria mais chegar escravo no Brasil, mas ainda tinha escravo aqui no Brasil para trabalhar no café. Então, olha ali, ó, parece que você leu meu pensamento. Tem escravo no Nordeste? Eu posso ir buscar? Não posso buscar? Posso trazer o escravo do Nordeste para o Sudeste. Só que você está lembrando que escravo não vive muito, porque ele é muito maltratado, porque ele não diminuiu a mão de obra escrava.
né? Porque eu não consigo trazer escravo novo, e os que estão vindo já estão vindo cacarecados, né? Porque eles já trabalharam no Nordeste e tudo mais. Portanto, o preço do escravo bom, fortão, né? Parrudo, cresceu, né? Isso, com 40 anos era o escravo que tinha chegado, né? Porque eles eram judiadinhos. Por isso que vai ter a lei do sexagenário e a lei do ventre livre. Mas isso a gente vê lá na frente, né? Então, são uma sequência, há uma sequência de leis até chegar à Lei Áurea, que é o fim da escravidão no Brasil. Isso é lindo, né? Maravilhoso. Portanto, abençoados da minha vida, vocês deveriam ter assistido, né? Que era o trabalho, um filme conhecido como O Imperador e o Rei. E se você assistiu o filme, você está entendendo tudinho do Segundo Reinado, porque lá ele fala da questão do café, lá ele fala da influência inglesa, lá ele fala da escravidão, né? Então, se você assistiu, beleza, não era um vídeo. Eu passei um link que era um filme inteiro, né? Sobre o Imperador e o Rei. Ainda eu falei assim, ó, assista o filme. Ah, pois é, mas tá perdendo o filmaço. Porque se você quer entender Segundo Reinado, assista esse filme, tá? Inclusive, nesse momento agora de modernização. Porque se você... exatamente, aquilo era o filme. Isso aí, né? E aí, assim, esse momento de modernização do Brasil, porque o Dom Pedro II era o cara que falava trocentas línguas, era o cara extremamente visionário, ele gostava da ciência, ele gostava de modernidade, ele gostava de tudo, mas ele não queria gastar, tá? Tanto que ele não gostava de gastar, que ele dizia assim, por exemplo, há uma discussão, né, para quem assistiu o filme, já posso falar, há uma discussão entre o Visconde de Mauá, ali, e um outro barão lá, que eu não me lembro o nome dele, que era cafeicultor, escravocrata e tudo mais. E aí, o barão de Mauá, o Visconde de Mauá, ele é liberal, ele tem contatos com os ingleses e tudo mais, e ele diz que a mão de obra livre, ela é o futuro do Brasil. E esse outro carinha lá, que é um senhor lá, um barão, ele vai lá e discute e diz que não, que o futuro do Brasil é a mão de obra escrava, né? Então, eles têm toda essa discussão liberal, conservador dentro do filme. Eles têm, ó, a Estrada de Ferro Santos Jundiaí foi feita por quem? Pelo Barão de Mauá, né? Inaugurada pelo Dom Pedro II, que inclusive tem que ir lá e cavocar, né? Tem uma cena do filme que ele tem que cavocar lá, e é a metáfora dizendo que, né, que o Barão de Mauá queria dizer o seguinte, de que todo mundo no Brasil tem que trabalhar e que não pode ter diferenças entre as classes sociais para que o Brasil, então, saia desse momento monocultor. Cara, o filme é show, desde que você assista entendendo o conteúdo, né? Diferença entre Barão e Visconde é que um tem um título maior do que o outro, mas eu não sei qual que é um, qual que é outro, não me pergunte. Dom Pedro II, o filme se passa em Dom Pedro II. Isso, o Dom Pedro I não é que ele era burrinho, o Dom Pedro I ele era mulherengo, essa é a diferença, sabe? Então, assim, e o Dom Pedro II era um cara mais visionário, mais... Gente do céu, esse filme é show, fala, inclusive, do momento em que os nobres sustentam os liberais sustentam o governo, fala de maçonaria, que é um problema que vai dar, que derruba o imperador. O filme é massa, por isso eu passei para vocês. Se não fosse junto com o conteúdo, eu não tinha passado, se fosse só para você olhar lá. E aí eu vou ver se você assistiu o filme ou não, pelos trabalhos, né? Que daí eu vou perceber se você assistiu o filme ou não. Portanto, na página 391, achou a página 391? Num barzinho, tipo assim, numa venda. Isso, é numa venda.
chamado Imperador e o Rei, é com o Paulo Betti. Paulo Betti é o ator principal do filme, ele que faz o Visconde e Barão de Mauá. Tá? Acharam na 391 lá? Taverna, vendinha, barzinho, é uma coisa assim, né? Então, o importante é que é um lugar de comércio. Pronto. Na página 391, você está vendo lá que está em negrito, Tratado de Comércio e Navegação, Lei Bill Adler, Lei Eusébio de Queiroz, tudo isso, bênçãos de Deus, né? É o que eu já comentei com vocês. Virando a tua página 382, está lá a crise da mão de obra escrava, que eu também já comentei com você. Olha que legal, né? E aí, você tem atividades econômicas na 393, que ele vai falar, né, então, assim, de que o Brasil tem outras atividades econômicas, mas que é de subsistência, de que a gente agora tem concorrências com alguns outros países, mas que, de qualquer forma, né, o café é a nossa geração de economia, tá? Então, é isso que está falando ali. Daí, você vem na 395, tem a tarifa Alves Branco, lembra a benção, lá no Tratado de Comércio e Navegação, em que os produtos ingleses, eles eram taxados menos do que os produtos portugueses, 15%, 16%, 24%. Ingleses, 15%, portugueses, 16%, e outros países, 24%. Para quê? Que era uma lei lá que o Dom João, ele assinou para proteger a Inglaterra. Aqui, nessa tarifa Alves Branco, eles vão fazer uma proteção dos produtos portugueses, dos produtos brasileiros. Então, assim, todos os produtos que podem ser feitos no Brasil, eles não podem mais ser importados. Veja lá, eu vou ler com vocês para você entender. Essa tarifa, apelidada de tarifa Alves Branco, estabelecia um aumento considerável na taxação de inúmeros produtos importados, que em alguns casos receberiam um acréscimo de até 60%. As tarifas mais altas seriam aplicadas a produtos que já poderiam ser produzidos no Brasil, enquanto as taxas médias, que ficariam em torno de 25%, seriam aplicadas a itens de maior necessidade. Desse modo, a tarifa Alves Branco acabou por servir de incentivo à indústria nacional, que, apesar de não ter sido pensada diretamente com esse objetivo, além de promover um crescimento considerável no orçamento do Império. A tarifa Alves Branco é uma tarifa protecionista, ou seja, pela primeira vez se pensou em que, poxa, por que a gente vai taxar os produtos importados menos do que os produtos daqui, e aí a nossa indústria não se desenvolve? Começa a modernização no Brasil, surgimento de indústria, surgimento de bancos. Se viu lá no filme, cara, surgimento de bancos, surgimento de luz elétrica, né, de estrada de ferro, quer dizer, há uma modernização no nosso país a partir de agora, né? Esse é muito bacana, bem legal da gente estar percebendo essas coisas assim dentro disso, né? Tanto que lá tem uma alfândega e tudo mais. Aí você vai virar a página na 396 e você vai ter o retrato do Visconde de Mauá, que é o nosso ator principal do filme e que é o cara que vai, então, modernizar, ele vai trazer a modernidade para o Brasil, apesar dele ter um entrave. Que entrave é esse? De que ele tinha contato com os ingleses, que estavam há anos-luz de modernização do Brasil, e ele tinha que lidar com a política conservadorista aqui do Brasil, que apoiava, inclusive, o imperador. E aí ele vai, depois até ele vai morrer pobre de novo, assim, tudo. Mas, tipo, ele foi mais rico do que o próprio imperador, por ele ser um cara visionário, né? Então, tanto que aqui em Ponta Grossa a gente homenageia ele com uma rua, né? Com uma Avenida Visconde de Mauá, né, gente? Então, para você ter uma noção que o cara não foi pouca coisa aí. E que por isso que eu falei para você. E daí ali embaixo ele tem, né, a fotografia da baronesa, a primeira locomotiva a vapor, que aparece lá no filme, e a estrada de ferro Mauá, que vai ter, né, esse momento, então, lá do filme,
para mostrar a modernidade que ele traz para o Brasil, certo? Vocês estão me ouvindo? Que agora ficaram tudo tão quieto, tá? Beleza. Então tá. Que daí vocês ficaram muito quietos. Falei, gente do céu, será que não caiu tudo esse troço aqui? Daí estamos tudo feito. Deixa eu ver o que tem para frente aqui. A Guerra do Paraguai, né? Então, entre os conflitos externos, né, a gente teve os conflitos internos da Revolução Praieira, a Revolução Liberal, mas entre os conflitos externos que mais foram destaque no Segundo Reinado foi a Guerra do Paraguai. E quando vocês chegarem lá no Médio, a gente vai falar da questão Cristo e da questão Platina também. Mas como a gente não está lá, aqui a gente fala só da Guerra do Paraguai. Cara, antes você tem que pensar o seguinte. Houve a independência das colônias espanholas e portuguesas, a gente já viu isso. As colônias espanholas, elas tiveram uma identidade, uma república, elas lutaram pela sua independência, enquanto a América Portuguesa teve o grito do Dom Pedro lá, né, dizendo que independência ou morte e tudo mais, e o povo não participou de nada, então não há uma identidade. O território do Brasil, ele é muito grande para unificar todo mundo no mesmo jeitinho, todo mundo pensando igual, né, então é muito difícil, enquanto, né, formaram-se vários países na América Espanhola. Entre esses países tem o Paraguai. E, cara, o Paraguai deu um salto de desenvolvimento nesse momento, no século XIX, enorme, né? Porque, além do território ser pequeno, eles tinham essa identidade e eles começaram, então, era uma república, e eles começaram a investir na industrialização. E, começaram a fazer concorrência com a Inglaterra. Não desafia a poderosa, porque senão você vai se ferrar. Foi isso que aconteceu no Paraguai, né? Eles acabaram desenvolveram uma indústria aqui e, por exemplo, para a Argentina, para o Chile, era mais barato comprar do Paraguai do que comprar lá, né, da Inglaterra. Mas, foi por isso que aconteceu, então, a Guerra do Paraguai? Oficialmente, não foi por isso. Oficialmente, a Guerra do Paraguai, ela vai acontecer por questões territoriais, políticas e tudo mais, né? Esqueci o nome dele. Mas o presidente do Paraguai, então, ele vai querer dominar ali a região do Rio do Prata, só que o Brasil, por exemplo, ele usava o Rio Paraguai para chegar até a província do Mato Grosso, porque era muito mais fácil ir pelo rio, contornando, do que ir pela florestona, né? Então, a gente tá falando do século XIX. E aí, o carinha lá meio que, queria dominar o rio, ali a região da Bacia do Prata, onde tem o Rio Paraguai, que o Brasil usava. Isso é um ponto. Outro ponto é que ele achou, assim, poxa, né, o Uruguai, lembra da questão cisplatina? O Uruguai era um lugar estratégico, então, assim, e se a gente dominasse o Uruguai, né? Sabe? Fala assim que é Solano Lopes. O Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai, ele era megalomaníaco. O que é isso? Era um cara que tinha vontade de dominar o mundo, tipo Napoleão, sabe? Ele queria dominar toda a região ali e tudo mais. E aí, ele vai lá e né, tenta dominar o Paraguai. O Paraguai não, o Uruguai. Só que o Uruguai, ele estava dividido em dois grupos, os blancos e os colorados. Os colorados eram os latifundiários, os grandes proprietários de terra e tudo mais. Os blancos eram os comerciantes. E ele vai lá e se une, então, aos colorados. Isso, ele se une aos colorados. E derrubam o poder instituído lá no Uruguai. E aí, tá, Paraguai e Uruguai juntinho, aquela show de bola, né, e tudo mais. Só que, Brasil não ia ficar quieto, né, afinal de contas, o Uruguai tá lá no nosso, né, no cantinho lá, assim, né, então, o que o Brasil fez? Uma aliança com a Argentina, Brasil e Argentina, para lutar com o Paraguai, para que o Paraguai, então,
rompesse essa aliança com os colorados e o Uruguai lá conseguisse retomar o poder. Tá, e aí tem os blancos, né? E os blancos vão se unir, então essa aliança vai formar a tríplice aliança Uruguai, Argentina e Brasil contra o Paraguai. Tá tudo certo até aí, só que o Solano Lopes disse assim, vocês fizeram uma aliança? Sim, assim, então tá bom. Foi lá e Marquês de Olinda, um navio brasileiro, ele apreende o navio brasileiro, e ele estava se achando, né? E aí, quando ele apreende o navio brasileiro, há o conflito direto. Cara, morrendo, assim, milhares de pessoas nessa guerra, né? No Brasil, tinha os caras chamados os voluntários da pátria. Quem que eram os voluntários da pátria? Aqueles que iam lutar por vontade? Não, voluntários da pátria, mas eles não eram voluntários. Eram os pobres que iam. O meu filhinho não pode ir para a guerra do Paraguai. Eu contrato alguém para ir no lugar dele. Olha, pago alguém. Se o pobre morrer, se dane, né? Muitos dos nossos escravos se voluntariaram para ir para a guerra. Os carinhas largaram a enxada, pegaram as armas e foram, sem treinamento nem nada. Por que eles foram, professora? Eles foram porque, assim, ou eles morrem escravos, ou eles morrem na guerra. Mas se, por um acaso, eles conseguirem voltar da guerra, eles vão ser livres. Isso, já chegamos lá. Né? Então, assim, sabe? Então, por isso que o nosso exército era formado por escravos e pobres, né? Na grande maioria. Mas quem é o herói da Guerra do Paraguai? O Barão de Caxias. Ele ficava lá, né, estrategista, mandando fulano, ciclano, beltrano para frente de batalha. E ele é o herói. Eu gosto disso. Gosto pra caramba disso, né? Pega lá a tua apostila. Vamos ver juntos aí. Você tá com ela pra gente ler? E a gente lê e vai comentando mais alguma coisa. Beleza? A Guerra do Paraguai marcou o segundo reinado e a história do Brasil como o maior conflito armado envolvendo países sul-americanos. O conflito... Cara, terminou a aula. Caraca, só. Bom, mas então tá aqui, né? Tem lá a guerra, tem o estopim, tem a Tríplice Aliança, tem o conflito, que é a Batalha do Riachuelo, que a Ana falou lá de que o militar brasileiro matou o presidente, e as consequências da guerra tá aqui. É até aqui que nós trabalhamos os nossos conteúdos, né, para a prova, tá? Façam a leitura, então, desse segundo reinado. Qualquer coisa, me procurem. Eu vou depois colocar os slides todos para vocês lá na Iônica, né? Para vocês poderem estudar. Os slides é um apanhadão de tudo isso que eu falei. E nos encontramos na próxima sexta, depois da prova, né? Beijos. Nossa, gente, passou muito rápido essa aula. Beijinho, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.